O que significa, então, pessoal, ser mais ágil nesse contexto aqui? Eu tirei um material aqui, né, de um treinamento nosso aqui, do qual a gente fala sobre motivos para buscar agilidade, né? Por que nós deveríamos nos tornar mais ágeis aqui, né? E a agilidade, pessoas, ela vai acontecer nesse contexto aqui, ó. Agilidade, o que ela traz de benefícios, né? Motivos para que a gente deve buscar agilidade numa empresa, né? O que ela traz para uma empresa ali? Um melhor relacionamento com os clientes. Essa é a primeira coisa que nós vemos numa empresa que ela é mais ágil. Flexibilidade para mudar de direção. Essa é aquela classificação, né, mais padrão possível da agilidade. Eu consegui ter flexibilidade para mudar de direção, ter uma melhor produtividade e qualidade naquilo que eu faço, aproveitar as oportunidades. Pessoas, vocês perceberam como as oportunidades elas aconteceram nesse período que nós estivemos agora, nesses últimos anos? Como as oportunidades, porque muitas pessoas só perceberam as dificuldades, mas vocês conseguiram entender também as oportunidades? Toda dificuldade, gente, ela traz consigo oportunidades. Nada mais é um profissional. O que um profissional faz no mercado de trabalho? Ele simplesmente vai solucionar o problema de uma outra pessoa. Então, todo o ambiente, todo momento em que nós temos problemas, dificuldades acontecendo, nós temos possibilidades de solução e nós temos o quê? Oportunidades acontecendo. As oportunidades, elas passam na frente de todas as pessoas. De todos. Algumas pessoas estão mais aptas a tirar proveito das oportunidades. Outras pessoas não estão tão aptas assim. Então, a agilidade vai nos trazer o quê? Essa possibilidade de tirar proveito das oportunidades, de aproveitar essas oportunidades quando elas surgem. Eliminação de risco. Como é trabalhar sem agilidade, né? Como é arriscado trabalhar sem agilidade? Como é arriscado trabalhar de uma maneira mais cega, vamos dizer assim, né? Sem você fazer inspeções contínuas do seu trabalho ali. Realização precoce do valor. Executar as mudanças com mais facilidade, gente. Como tem empresas hoje que nós somos burocráticos para a gente conseguir mudar uma vírgula na maneira como a empresa se organiza. Eliminação de desperdícios, né? Quantas vezes, né? De quantas maneiras diferentes a gente não desperdiça, né? O tempo, o dinheiro, os recursos, né? Tudo que a empresa tem a nos proporcionar ali. Retorno sobre investimento, trabalhadores engajados. Olha só essa daqui. Trabalhadores engajados e empoderados. Esse é um conceito fortíssimo da agilidade. Então, quando a gente tem uma empresa se tornando mais ágil, nós temos uma empresa em que os trabalhadores eles estão mais engajados, eles têm mais participação dentro dos cenários de propor as suas soluções, eles estão mais empoderados. Legal? Então, assim, tudo isso são motivos, né, razões ali que nos levam ali a buscar agilidade, né? Uma empresa mais ágil, ela tem essas características. E uma outra aqui que a gente pode classificar, eu coloquei aqui como agility aqui, né? A agilidade aqui, isso daqui é um conteúdo que a gente traz da Scrum.org chamado EBM, né? No qual a gente utiliza métricas para conseguir mensurar o quão ágil nós estamos, né? Se a gente está se tornando mais ágil com o passar do tempo ali. E a agilidade, pessoal, a gente tem que entender aqui que a agilidade, ela não é simplesmente fazer mais rápido, né? Muitas vezes, tá vendo esse time to market aqui, ó? Essa daqui é uma das pernas aqui do que a gente chama de agilidade de negócio, né? O business agility aqui. Fazer mais rápido, né? Entregar uma solução mais rápida para o nosso cliente, isso faz parte da agilidade, ok? A gente não vai eliminar isso. Então, se a gente fazia algo ali, demorava 6 meses, a gente conseguir reduzir isso para 4 meses, pô, estamos nos tornando mais ágeis. Isso faz parte com certeza desse nosso processo. Mas não para por aqui, né? A nossa agilidade, ela tem também outros fatores, como geração de valor. Qual é a geração de valor que nós temos, né? O quanto de valor nós temos a entregar para o nosso cliente? De que maneira que nós vamos mensurar isso? Nós temos outras formas que é o quê? Como que nós tiramos proveito de oportunidades? Isso aqui a gente fala que são valores não realizados, né? Como que o valor não realizado que nós temos, as oportunidades que nós temos no mercado, como que nós tiramos proveito disso? Com qual agilidade nós fazemos isso? Com qual agilidade a gente é capaz, por exemplo, de criar um produto novo? De começar a atuar num mercado diferenciado, num outro nicho, num outro segmento de clientes, a gente atuar talvez numa outra localidade, física mesmo. Então, tudo isso, né, atuar num outro mercado consumidor, tudo isso diz respeito à capacidade que nós temos ali de tirar proveito
de criar valor novo aqui, né? Isso aqui é valor não realizado, né? Qual a capacidade que nós temos de criar esse valor? E habilidade para inovar. Qual habilidade nós temos para criar coisas novas hoje, gente? Qual habilidade que a nossa empresa tem, ou a nossa empresa ela fica simplesmente, né, atolada na sua, né, em manter a máquina funcionando, em manter simplesmente os aparelhos, né, respirando por aparelhos ali. Então, a habilidade que nós temos de trazer inovação, isso também diz respeito à nossa agilidade, do quão ágeis nós somos, né? A nossa empresa, ela de quão agilidade ela possui, quanto de agilidade ela possui. Então, tudo isso são formas de nós classificarmos, né? E o EBM aqui, nesse caso, ele traz esse aspecto de métricas, da gente conseguir mensurar isso, né? A gente tem que sair desse achismo. A gente não pode simplesmente falar assim, eu acho que nós estamos mais ágeis, né? Nós estamos mais ágeis do que nós éramos no ano passado. Tá, de que forma você mensura isso? Como que você me prova isso? E uma das maneiras da gente provar isso, né, seria por meio das métricas. A gente encher essa figura aqui de métricas que estão correlacionadas com aquilo, né? Métricas de geração de valor, né? Maiores receitas, um NPS mais elevado, né? Uma satisfação de cliente mais elevado, maiores receitas, né? Em termos de faturamento, por exemplo, mais usuários. Aqui, ó, time to market, né? De que forma que a gente reduziu, por exemplo, o tempo de espera que os nossos clientes tinham? De que forma que nós reduzimos ali a quantidade de tempo que um cliente esperava por uma solução ou por uma correção? Ok? A habilidade que nós temos de inovar, né? De que forma que nós aumentamos, com o passar do tempo, a capacidade que nós temos de criar coisas novas. Quão criativos nós fomos ali, quão hábeis nós fomos em trazer inovações para o nosso mercado, para os nossos clientes. Tudo bem? Tudo isso são classificações de agilidade, gente. E no fim, o que eu estou tentando mensurar aqui? Eu estou tentando falar para vocês o quanto que um agilista ele tem em pegar uma empresa, pegar um time, talvez até uma pessoa e um indivíduo ali, e levar de um ponto A, que é um ponto inicial, para um ponto B, que é um ponto futuro, talvez não seja o ponto final, mas é um ponto futuro desejado, no qual esse ponto B nós temos mais agilidade, nós temos mais capacidade de entregar valor, de tirar proveito das oportunidades aqui, de ser mais inovadores, de ser mais rápidos em entregar valor para o nosso cliente e tudo mais. Ok? Capturaram esse primeiro conceito aqui, ó. Então a agilidade, o agilista está nessa função de levar uma empresa, um time, um indivíduo de um ponto A a um ponto B. Aqui eu até coloco também esse contexto, né? O contexto do qual um agilista ele pode atuar. O contexto, pessoal, de um agilista, ele pode estar em 4 domínios distintos que nós falamos aqui, né? O primeiro, nós falamos aqui sobre o indivíduo. Então, o agilista, ele pode atuar, ele pode fazer o quê? Um indivíduo, uma pessoa única, sair de um ponto A e entrar num ponto B, no que diz respeito à agilidade. Um conhecimento maior de agilidade, uma destreza maior em usar as ferramentas ágeis ali. Então, um agilista, por exemplo, ele pode ser um mentor, um coach de uma outra pessoa, no que diz respeito à agilidade. Fazer com que, por exemplo, um gestor de produto, um product owner ali, ele cresça no entendimento da agilidade, das ferramentas ágeis, de como é fazer uma gestão de um product backlog. Legal? Então, uma atuação individual de um agilista para com um outro profissional. Muitas vezes, né, é um agilista mais experiente, que aí alguns estão chamando aí de agile coach, né? Esse agilista mais experiente que está fazendo, por exemplo, o mentoreando ali, ou fazendo o coach de um outro agilista. Talvez é um Scrum Master, uma pessoa que está dentro de uma equipe Scrum ali. Ok? Então, a atuação do agilista no nível do indivíduo. Um segundo nível aqui que nós mencionamos, né? Eu posso levar do ponto A ao ponto B toda uma equipe. Então, é um agilista que tem uma atuação ali no time ágil. Então, o time como um todo. O agilista mais comum que nós temos aqui é o chamado Scrum Master, né? É aquele papel de dentro do Scrum que tem justamente essa responsabilidade. Dentro daquela equipe, aquele Scrum Master, aquele agilista ali, ele estará responsável pelo quê? Pela efetividade da equipe. Por essa equipe, né, respeitar ali os valores e os princípios
do Scrum e da agilidade, por essa equipe ser mais efetiva, né, viver valores no dia a dia ali que são importantes, né, para a colaboração, para o trabalho em equipe, ok? Então, essa sinergia da equipe como um todo, né, o time como um todo pode ser um foco, um alvo para a atuação desse agilista. Mais um foco de atuação aqui é quando o agilista ele começa a subir os níveis aqui, vamos dizer, né? Ele começa a atuar de uma maneira um pouco mais ampla. A gente chama de uma atuação mais escalada, tá? Por quê? O que significa escalada aqui? Seriam N times aqui, né? Múltiplas equipes. Quando a gente fala em ágil em escala, eu não sei se é um conceito que vocês já estão familiarizados, né? Ágil em escala, o que significa, pessoal? É quando nós temos ali várias equipes trabalhando numa mesma iniciativa ágil, elas trabalhando em conjunto, ok? Não é múltiplas equipes dentro da empresa, mas cada um atuando num lugar em separado. Quando a gente fala em ágil em escala, a gente está falando numa mesma iniciativa, então muitas vezes no mesmo produto, todos os times em conjunto estão atuando. Muitas vezes o agilista aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse gestor, ele vai ser essa liderança para esse grupo, esse contexto aqui de múltiplas equipes, ok? Então, o agilista que atua num ambiente de escala. Aí nós temos ferramentas específicas para cá, entendeu? E por fim, nós temos um contexto mais amplo ainda, que é o contexto da organização como um todo. O agilista também, ele chega a atuar nos níveis mais elevados da organização. Em que momento que um agilista atua dessa forma? Como a gente está falando de um contexto mais enterprise mesmo, a organização como um todo. Talvez uma gestão de portfólio seja o escopo da atuação de um agilista aqui. Talvez processos organizacionais, processos de governança. Ok? Então, tudo que diz respeito de uma forma mais ampla à atuação ou aos processos organizacionais aqui e o apoio que o agilista está dando nesse contexto, ok? Então aqui, pessoal, como a gente pode ver aqui, a gente vê que o agilista, ele vai ter uma gama muito ampla de níveis de atuação aqui. E aí, para cada nível de atuação, a gente vai ter também o quê? Habilidades necessárias, habilidades específicas para atuar, ferramentas específicas para atuar, conhecimento específico para atuar, ok? É muito diferente as habilidades que você tem quando a gente está falando sobre um aspecto aqui de trabalhar com um único indivíduo do que você trabalhar com múltiplas equipes ou com uma organização como um todo, ok? Os níveis aqui, talvez até de responsabilidade aqui, expertise são diferentes. As ferramentas são diferentes. O conhecimento que você precisa carregar e trazer aqui é distinto. Tudo bem? Então, aqui é mais para vocês terem um entendimento que quando eu falo sobre levar alguém do ponto A para o ponto B, a gente pode estar falando sobre um indivíduo. Então, o indivíduo se tornar mais ágil e o agilista apoiando nessa atuação. Um time se tornar mais ágil. Uma iniciativa mais ampla em escala aqui, ou a própria organização como um todo, tá? Então, hoje nós temos agilistas que tomam conta da organização como um todo. Então, aquela brincadeira que eu fiz lá do Chief Agile Officer, em certa medida, ele acontece. Nós temos agora certos cargos chamados heads de agilidade. São pessoas que têm o quê? Que têm um nível mais, quase que né, no executivo ali, né? Um nível mais executivo ali e vai ser uma liderança de agilidade para toda a empresa, ok? De uma maneira geral aqui para toda a empresa.